Fala pessoal, tudo bem? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre essa estação que vocês acabaram de ver sobre rastreamento do câncer de colo do útero. Meu objetivo aqui não é revisar a teoria sobre o rastreamento do câncer de colo do útero, mas é vocês entenderem como isso pode aparecer na prova para vocês. Então a primeira tarefa, da questão, ela trazia uma paciente com 25 anos e que queria esclarecer dúvidas sobre como é feito o rastreamento do câncer de colo do útero. Se vocês prestarem atenção, ela é basicamente uma questão teórica enrustida. Você tinha que lembrar todas as recomendações do Ministério da Saúde sobre o rastreamento do câncer de colo do útero. E o que ficava mais fácil para vocês é que a própria paciente ela ia perguntando as coisas, você não precisava lembrar do que perguntar. Então lembrar que a gente inicia aos 25 anos, a gente faz para aquela paciente que já teve vida sexual ativa, a gente faz anualmente, quando a gente tem 2 exames consecutivos normais, a gente pode passar para 3 anos e depois a gente para com 64 anos, desde que a paciente tenha 2 exames nos últimos 5 anos normais. Então isso tudo era perguntado pela paciente para vocês. Uma outra coisa que ela perguntava também era sobre a infecção pelo HPV. Então ela perguntava se toda paciente que tem infecção pelo HPV vai desenvolver câncer de colo do útero. E aí a sua função era explicar que não. A maioria das pacientes vão ter a infecção, mas não vão desenvolver câncer. A minoria vai desenvolver câncer, a maioria vai ter um clareamento da própria infecção. E muito importante, sempre que você tiver uma estação ambulatorial em que você está fazendo anamnese, pergunte se a paciente tem dúvidas. Por quê? Porque isso pode estar no checklist e às vezes quando você pergunta dúvidas, algo que passou batido e que está no checklist pode ser falado pela atriz. Então sempre que você está interagindo com a atriz, pergunte sobre dúvidas e aí você pode ganhar mais uns pontinhos importantes na sua prova. Em relação à segunda tarefa, aí sim entrava a parte prática da questão, Então a gente tinha que fazer a coleta da colpostologia. Pessoal, esse é um procedimento clássico das provas de ginecologia. Então uma estação que você tem que saber de cor e salteado e que pode aparecer na sua prova prática de ginecologia é como fazer a coleta da colpostologia oncótica, pessoal. Então isso você tem que saber. A primeira coisa, quando você está numa estação prática que tem que fazer um procedimento, é saber quais os materiais você tem que solicitar. E você tem que verbalizar esses materiais. Fale em voz alta, para o examinador ouvir e colocar no checklist. Depois que você solicitar os materiais, você vai partir então para fazer de fato a coleta. E também na coleta, além de fazer o procedimento, o examinador vai estar olhando você fazer, você tem que verbalizar, porque às vezes alguma coisa que passou batido para ele olhando, se você falar, ele vai considerar o checklist. Uma coisa importante aqui que vale ressaltar, para esse procedimento não precisa de material estéreo, a luva que você vai utilizar é uma luva de procedimento. Então uma coisa que pode aparecer na prova para vocês é um checklist negativo com o uso do lubrificante no espéculo. Por quê? O Ministério da Saúde recomenda que não seja utilizado, porque isso pode prejudicar a avaliação da citologia. Então aqui não era um checklist negativo, se você falasse você não perderia ponto, mas em alguma prova que você for fazer, isso pode sim ser cobrado. Outras duas coisinhas, lembrar quais são os instrumentais para coleta. Então, para coletar o material ectocervical, a gente usa a espátula de Ayres. E para coletar o material endocervical, a gente usa a escova endocervical. Sempre lembrar que tudo que você coletar vai ser passado na lâmina e depois vai ser fixado. Então, esses pontos vão ser importantes para você em qualquer prova em que você encontre um procedimento. Verbalizar tudo, pedir todos os materiais e ficar atento a esses pequenos detalhes que podem ser um checklist negativo, beleza? Em relação à terceira tarefa, voltava a ser uma questão mais teórica. A paciente voltava para você com o resultado da citologia que você acabou de coletar. Então o que você tinha que lembrar? É uma nova consulta. Você precisa se apresentar de novo, você precisa se qualificar de novo para a paciente saber quem é aquela pessoa que está falando com ela. Ela te trazia uma citologia alterada, então uma atipia de significado indeterminado de células escamosas. E aí qual que era o ponto-chave nessa questão? Lembrar que, a depender da idade da paciente, a conduta em relação a essa citologia é diferente. Como a paciente tinha 25 anos, a conduta é repetir em 1 ano. Caso a paciente tivesse mais do que 30 anos, a gente deveria repetir essa citologia em 6 meses, porque a gente sabe que depois dos 30 anos, a chance de desenvolvimento de malignidade é maior.
Mais uma vez, sempre pergunte se a paciente tem dúvidas. Um checklist que aparecia para vocês perguntando as dúvidas era a paciente falar: ah, doutor, eu não preciso fazer uma colposcopia, eu tenho uma amiga que faz toda vez que ela vai no médico. Então era um checklist que muito provavelmente você não ganharia, porque você não ia orientar isso para a paciente, mas se você perguntasse se ela tinha dúvidas, ela ia trazer essa demanda e você ganhava esse ponto positivo, falando que não havia necessidade de nenhum exame complementar, exceto repetir a citologia em um ano. Então, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos. Existem checklists que vão estar em todas as provas práticas que vocês vão prestar, independente se for de GO, de cirurgia, de pediatria. Então tem que lembrar de se apresentar, de se qualificar, de perguntar se a paciente tem dúvidas, de esclarecer todo o procedimento, só fazer depois que a paciente consentir, principalmente nas questões de ginecologia. Você tem que pedir autorização para fazer os procedimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até lá!